Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com o programa DC Entrevista. No episódio de hoje, vamos abordar mais uma vez o aguardadíssimo concurso para a Caixa Econômica Federal, cujo edital para 4.000 vagas de técnico bancário está previsto para ser divulgado em fevereiro. A carreira já exige o nível médio, como você já sabe, né? E tem remuneração inicial aí de R$ 5.658. Isso aí já incluindo o auxílio à refeição e alimentação e o auxílio sexta alimentação. E a nossa convidada desta semana do DC Entrevista é a Fabiana Uehara, que é a coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa e secretária de comunicação do Sindicato dos Bancários de Brasília, que é ligado aí à Contraficute. Ela vai falar sobre a carência de pessoal na Caixa e da preocupação do sindicato de que as 4.000 vagas que vão ser oferecidas no concurso sejam insuficientes aí para suprir as necessidades do banco, em especial após a realização do programa de demissão voluntária, o PDV, que o banco vai estar para promover nos próximos dias. Fabiana, é um prazer receber você aqui nessa entrevista. Seja muito bem-vinda. Bom, Luiz, eu que agradeço o convite. Primeiro, pode me chamar só de Fabi, assim que eu me apresento para os meus colegas. Agradecer o espaço e convidar todos, né, gente? Faz o concurso da Caixa. E aí, assim, eu vou puxar um pouquinho a sardinha. A Caixa é uma mãe. É um prazer trabalhar nessa empresa. Muito legal. A gente vai falar sobre isso também, né? Que é do seu trabalho na Caixa, contar um pouquinho do trabalho do técnico bancário. Vamos fazer isso certamente, Fabi. Mas antes da gente entrar exatamente nesses detalhes, eu queria falar primeiro sobre essa parte um pouco mais, digamos assim, política, de negociações, né, que o sindicato está tendo com a Caixa Econômica Federal. Né? Vocês, na última terça-feira, dia 23, vocês encaminharam, né, um ofício à Caixa Econômica Federal solicitando que o banco contrate mais do que 4.000 aprovados nesse concurso que vai ser aberto agora em fevereiro, correto, Fabi? Por que a Contraf considera que as 4.000 vagas anunciadas no concurso da Caixa são insuficientes para atender às necessidades do banco? Bom, eu acho que todo mundo que já foi numa agência da Caixa sabe o quão sobrecarregados meus colegas que fazem o atendimento à população estão. Então, dentro desse processo, em 2014, nós tínhamos 101 mil empregados. Hoje, nós temos autorizado pelo SESC 87 mil e um pouquinho. 87.544, mais precisamente falando. Tendo PDV, tendo saindo e fazendo a contratação, a gente não consegue nem chegar no número que é autorizado pelo departamento que cuida das estatais. Sim. E a gente gostaria de, no mínimo, voltar aos 101 mil empregados que nós tínhamos em 2014, até para a gente ter um equilíbrio maior de trabalho entre os colegas, menos sobrecarga, e, claro, o nosso foco é também atender da melhor forma possível a população, e a gente só consegue fazer isso tendo mais empregados na empresa. Perfeito. Esse PDV ainda não foi lançado, não é, Fabi? Está para ser lançado nos próximos dias, correto? Isso. O presidente até fez uma live no dia 12 de janeiro, que foi aniversário de 163 anos desta empresa, que é centenária, e ele mencionou essa questão do PDV, que dentro das instâncias internas ele já está autorizado, mas ele ainda precisa da autorização do SESC. Então, tem alguns burburinhos internos, que ele deve ser lançado agora em fevereiro, mas oficialmente a gente ainda não tem as regras dele. Perfeito. Quantos funcionários vocês estão estimando aí que vão aderir a esse PDV? Porque, assim, a Caixa hoje, conforme estabelece a Secretaria de Coordenação das Estatais, né, a SESC, ela pode ter em seus quadros 87.544 funcionários. Né? Hoje o banco alega que tem 86.700, ou seja, o déficit, digamos, oficial, né, dentro desse quantitativo, seria de mais ou menos 800 pessoas. Né? Só que vai alargar isso com o PDV certamente. Né? Vocês estão imaginando que esse PDV vai ter uma adesão de quantas pessoas mais ou menos? Olha, os burburinhos internos falam que o público-alvo seriam 3.200 empregados. Mas a considerar os últimos PDVs, então pessoas que já estão aposentadas pelo INSS e pessoas que podem se aposentar nos próximos 2 anos, esse número de possíveis candidatos ele sobe para 11 mil pessoas. Caramba, 11 mil pessoas 11 mil funcionários teriam condições hoje de se aposentar da Caixa Econômica Federal. Aí, de fato, realmente imagina, se tiver uma adesão como essa, 4.000 vagas realmente serão assim irrisórias, né?
Não, e aí quando a gente fala de contratar 4 mil e que a Caixa hoje tem 86 mil e um pouquinho, na verdade, trabalhando mesmo na empresa, a gente não tem tudo isso, porque como o ciclo, a gente tem a saída espontânea, não necessariamente por PDV de empregados, a gente tem uma sobrecarga, a gente tem um adoecimento psíquico, você tem outros empregados afastados. Então, assim, a gente precisa, o mínimo seria a Caixa contratar de cara pelo menos uns 10 mil. Claro que é uma opinião minha, mas seria para ajudar a você ter uma melhor divisão de trabalho dentro da Caixa hoje, porque não tem empregado que está folgado, está todo mundo sobrecarregado. Eu já fiz entrevistas anteriormente com dirigentes, tanto do Banco do Brasil, né, como da Caixa Econômica Federal, e eles costumam comentar que existe uma saída natural de funcionários, né, seja por passar em outros concursos, seja porque quis voltar para a iniciativa privada, ou até mesmo por aposentadorias, mortes, invalidez, que em torno de 2 mil funcionários por ano, né, saem dos bancos. É mais ou menos essa realmente o quantitativo? Também na Caixa, mais ou menos 1.000. Mais ou menos 1.000. Mas é esse o número de pessoas que têm saído. Perfeito. Agora me diz uma coisa, nesse ofício que vocês encaminharam à Caixa, à direção da Caixa, para contratar mais de 4 mil funcionários, vocês também solicitaram que se faça alguma negociação junto à SESC, né, que é a Secretaria de Coordenação das Estatais, para se ampliar esse quantitativo, esse limite de funcionários da Caixa, que hoje é de 87.544, mas que volta a ser de 110 mil, esse pedido também foi feito? A gente está, na verdade, a gente conversa, claro, né? Até porque a gente tem um governo hoje que tem um maior diálogo, e aí a nossa conversa diretamente com a SESC para fazer essa solicitação. Perfeito. Então vocês também já estão negociando, cobrando da SESC essa ampliação. Porque quando a gente fala com a Caixa, logicamente, existe essa negociação já da direção do banco com o órgão controlador. Certo. Mas também existe a pressão das entidades diretamente com o governo. Perfeito. E queria que você falasse um pouquinho, assim, um pouco mais, exatamente dessa questão dessa falta de pessoal que existe hoje na Caixa, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, seriam as localidades onde há maior necessidade, onde há mais necessidade de pessoal dentro da Caixa Econômica? Olha, eu diria, Luiz, que a gente precisa de empregados em todos os lugares. Não tem lugar que você tenha gente sobrando. Qualquer lugar. Eu vou dar exemplo aqui de Brasília. A gente teve, na rede de agências, por exemplo, uma perda de pessoas, de movimentações internas, de mais de 20% do quantitativo nos últimos 3 anos. Então, assim, eu preciso de mais de 20% de empregados para estarem lotados nas agências aqui de Brasília, porque existe demanda. Então, dentro desse processo, não tem lugar no país que não tenha carência de pessoas. Até porque, assim, fora essa questão da gente ter mais qualidade de vida dentro do trabalho para os empregados, é o foco de atender da melhor forma a população. Porque, assim, a gente não quer fazer aquele trabalho de sou vendedor, etc. Não, a gente quer dar melhor atendimento. E para ter um melhor atendimento, você tem que desprender mais tempo. Para desprender mais tempo, então você não pode ter filas quilométricas. E você também tem que tentar atender o cliente no seu melhor humor. Uma pessoa que fica 2 horas esperando o atendimento, olha, com certeza, quando ele vai chegar naquele colega, o cliente não vai estar feliz da vida. Então, assim, é tudo um ciclo que, com contratações, a gente resolve. Claro que a gente tem aí no sistema bancário uma movimentação de enxugar. Bancos privados estão fazendo muito isso nesse momento. E assim, gente, a Caixa é mais que um banco. A Caixa ela é fomentadora de políticas públicas desse país. Então, o nosso país ele é tão desigual que não tem por que o governo não autorizar e a Caixa não contratar mais pessoas. A gente precisa, e aquela coisa, né? A missão da Caixa é diminuir a desigualdade e também levar dignidade para a nossa população.
É aquilo, né? A Caixa não é um banco comercial, né? A Caixa é um banco social, ela tem um perfil diferente dos demais Na verdade, bancos, ela né? é os dois, né? Sim, Ela é sim, mas social, assim, mas ela também é comercial. lógico, mas assim, eu quero dizer assim, essa aqui ela não é somente comercial, né? Como são os bancos privados, né? Ela tem um papel social a desempenhar, como você falou, né? A gente tem a agência Barco. Quem é que atende o público ribeirinho? A Caixa. Não tem Ah, mais nenhum outro banco lá fazendo esse trabalho. legal. Fabi, quais são as expectativas, então, da Contraf, né, CUT, em relação a essas negociações com a Caixa para aumentar o número de contratações? Vocês já tiveram algum retorno do banco ou estão aguardando algum retorno para o início da semana que vem? Bom, Como é que estão essas negociações? a gente encaminhou o ofício fazendo essa cobrança. Na verdade, a gente encaminhou alguns outros ofícios também, cobrando algumas outras pendências que nós temos com a direção da Caixa. Está tendo uma movimentação interna, então também isso tem algum reflexo nessas negociações. E acredito que nos próximos 15 dias a gente vai ter uma mesa de negociação. E esse assunto ele vai voltar assim ser pautado e nós vamos cobrar da empresa esse avanço na questão das contratações. Fora que nós também queremos, pelo menos, ter as informações desse PDV para poder aí sim cobrar mais efetivamente quantas pessoas nós precisamos já de imediato dentro da Perfeito. empresa. E, Fabia, das 4.000 vagas para técnico bancário, 2.000 vão ser para o técnico bancário da área comercial, área de atendimento, aquele técnico bancário mais tradicional que todo mundo conhece, né? E outras 2.000 vão ser para a área de tecnologia da informação. Você considera que essa proporção de 50% para cada especialidade está adequada? Nem de longe. Eu Nem não de digo longe. quantitativo, não, eu digo percentual de 50%. Ou a necessidade é maior para uma dessas especialidades? Não, a gente precisa. Porque aí assim, Luiz, eu preciso de mais empregados. E eu preciso de mais empregados nas duas instâncias. Porque, assim, o pessoal da agência é fundamental, com certeza. É onde você tem os negócios, é onde você faz a prospecção, é onde você leva crédito, onde você movimenta a empresa. Só que a TI ela é responsável também para dar assistência a sistemas. E hoje, gente, é triste falar isso, mas os sistemas da Caixa não são tão bons, não, né? Nós somos valentes. Mas depois que você está dentro da empresa, você acaba trabalhando com isso. Mas assim, você tendo então esse mais recurso para que o pessoal da agência trabalhe, é menos estafa. Então, assim, precisamos de pessoas na TI, precisamos de pessoas nas agências. Então, 50% é pouco para um, pouco para outro? Certeza. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a proporção, ou a necessidade de pessoal hoje é maior na área de atendimento do que na área de TI, ou na área de TI hoje é maior do que na área de atendimento, ou se está certo realmente, essa carência é mais ou menos igual nas duas pontas. É isso que eu estou falando, não estou falando em relação à quantidade de pessoas, eu estou Não, falando eu em entendi. relação à proporcionalidade. Não, eu entendi. É que não dá para quantificar essa proporcionalidade. Porque, por Perfeito. exemplo, na Caixa hoje nós temos mais de 100 sistemas. Para a gente poder fazer um sistema só, ou pelo menos mais interligado, precisa de mais pessoas. Tudo bem, a Caixa também trabalha com fábrica de softwares, mas a gente precisa de empregados que tenham conhecimento para ajudar nessa comunicação, nesse desenrolar. Porque é quem vai saber como é que está sendo trabalhado na ponta. E na ponta, a gente precisa de mais pessoas, porque, gente, no, de 2014 para cá, a gente perdeu empregados, mas os serviços não diminuíram. A gente, na verdade, foi aumentando os serviços que a Caixa foi fazendo. Então, por exemplo, antes a gente não fazia pagamento de DPVAT. Hoje a Caixa faz. Tudo bem que esse é um produto ainda que está em discussão lá no Congresso, porque acabou a medida provisória, mas, assim, é um serviço que não era feito pela Caixa. Hoje é feito. Da mesma forma, o pagamento de alguns auxílios, que antes não eram feitos pela empresa. Hoje é. Então, nas agências, a gente tem muito serviço. E mesmo com o avanço da tecnologia, que essa parte desses colegas são responsáveis, a nossa população, ela não é uma população que todo mundo tem as mesmas condições. Então, o atendimento humano, ele é um atendimento fundamental. Então, assim, não tenho realmente como quantificar aonde é mais necessário. Eu preciso nos dois espaços. Perfeito.
Fabi, muita gente quer participar do concurso, né? Sabe mais ou menos o que faz um técnico bancário, principalmente o técnico bancário, né? Esse da área de atendimento, da área comercial. Mas eu queria que exatamente você pudesse, com a experiência que você tem, você já trabalha na Caixa há mais de 20 anos, 22, vai fazer 23 anos, não é isso? Fazer 23 anos. Tenho cara de novinha, mas não sou tão novinha assim. Mas é nova, com certeza. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal, né, para quem, às vezes, principalmente para aquele pessoal mais novo, né, que vai aí fazer seu primeiro concurso, né, está querendo conquistar o primeiro emprego, ou então realmente aquela pessoa que terminou o nível médio, ou está trabalhando, ou está fazendo a faculdade, vai fazer esse concurso também, né, vai ser um dos primeiros empregos da vida, ou até o primeiro emprego, né, dentro do Serviço Público Federal. O que faz efetivamente um técnico bancário, digamos aquele técnico bancário tradicional, né? O técnico bancário comercial, da área de atendimento? Quais são as atividades rotineiras que esse profissional faz, sobretudo quando ingressa na Caixa? Depois, a pessoa pode ir crescendo, vai tendo outras atribuições, mas eu digo de ingresso na Caixa. Bom, a partir do momento que a pessoa passa no concurso, ela é convocada, ela tem 2 semanas de integração, para conhecer mais ou menos quais são os processos da empresa, as atividades, alguns dos sistemas, e aí, passar dessas 2 semanas, ela vai para uma agência. Então, com exceção do pessoal da TI, que basicamente vai para a área de TI, o pessoal que vai trabalhar na área de atendimento vai para uma agência. Então, é onde ele começa, no primeiro momento, fazer o atendimento, a recepção dos clientes, porque todo mundo que se dirige à Caixa é cliente da Caixa. Então, ela faz... e aí, dentro disso, triagem, para ver qual que é o melhor direcionamento, se o atendimento realmente é feito na agência. E aí, dentro da agência, você faz a divisão, porque tem o atendimento social, tem o atendimento dos caixas, tem o atendimento da parte gerencial. É um universo. Então, assim, faz tudo. Um TB numa agência faz tudo. Mas, por exemplo, assim... Mas é claro que, assim, não estou dizendo desses serviços mais especializados. Tu vai fazer um investimento. Não, porque até para fazer isso tem que ter uma certificação. Isso é uma regra da Anbima. Mas, nesse momento, os 3 primeiros meses é de conhecer mesmo como é que é o funcionamento da empresa. Muita gente acha assim, eu já vou chegar e vou trabalhar como caixa. O técnico bancário não ingressa como caixa, não é isso? Esse é algo posterior, não é isso? Tem que ter curso para isso. Tem que ter cursos internos para isso, né? Ele, por exemplo, vai fazer aquele atendimento nas mesas que existem dentro das agências da Caixa, é isso? Isso, é isso. Perfeito. Aquele atendimento antes de entrar na agência, que fica ali perto dos caixas eletrônicos, ajudando o pessoal, também é uma atividade que o técnico bancário vai fazer. Também é uma atividade que pode ser feita. Não necessariamente. Aí vai depender da estrutura que a agência que esse colega for direcionado tem. Porque agências maiores, normalmente, têm empresas terceirizadas que fazem essa primeira triagem e ficam ajudando ali no autoatendimento. Mas passou da porta, normalmente é sempre empregado, e aí faz o atendimento expresso, faz o atendimento mais social e faz o direcionamento para um atendimento mais especializado. Perfeito. E aí, conforme também, tudo depende, né, gente? Tudo depende de como é que é a estrutura da agência. Você pode ser vinculado a uma atividade mais específica. Um gerente de pessoa física, um gerente de pessoa jurídica, um gerente que trabalha mais na parte habitacional, um gerente que trabalha mais numa parte mais de governo. Então, depende. Mas, assim, o bacana é você poder conhecer o universo e aí, dentro das possibilidades, ser direcionado para aquilo que você tem mais perfil. E aí, é claro, depois de 6 meses, você pode já começar a galgar funções e outros espaços dentro da Caixa, porque a Caixa é muito grande. Isso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu só queria confirmar com você algumas informações que eu obtive com a assessoria de imprensa da Caixa, né? Eu falei que a remuneração hoje é de R$ 5.658,83 e esse valor é composto da seguinte forma. O salário é de R$ 3.762, o auxílio refeição e alimentação é de R$ 1.060,84 e o auxílio cesta alimentação de R$ 835,99. Estão corretos esses valores, não é isso, Fabiana? Perfeito. O sindicato está negociando com a Caixa para melhorar esse salário base e os benefícios
que são oferecidos aos funcionários? Esse ano é um ano de negociação. Então, esse ano nós temos campanha nacional. É claro que é importante essa questão que a gente fala que é mais de verba salarial, mas quando a gente não negocia só esses direitos. Tem um pacote, a gente tem um acordo coletivo com muitos mais direitos que a gente que tem na CLT. Então, graças à luta histórica dos trabalhadores da Caixa, nós temos outros direitos, além do que está na CLT, fora essa questão dessas verbas, seja do salário, seja do Vale Alimentação, seja do Vale Refeição. A exemplo, há muitos benefícios. Saúde e previdência privada. Exatamente, eu ia falar, tem muitos benefícios, né? Os funcionários da Caixa têm um pacote de benefícios assim, bem atrativo, né? Assim, para quem quer fazer o concurso, é muito mais do que a questão aqui do salário e o auxílio refeição, alimentação, né? Tem bastante benefícios. E tem uma coisa aqui que eu queria até destacar com você, que eu acho que talvez seja um dos grandes atrativos de se trabalhar, tanto na Caixa como também no Banco do Brasil, que é a participação nos lucros e resultados, né? A PLR, ela é paga 2 vezes ao ano, né? Semestralmente, né? E pelo que eu sei, o valor que a pessoa recebe é muito mais do que um salário aí o salário, digamos, hoje de ingresso é 3.762, né? A remuneração é a composição do salário, mas o auxílio refeição alimentação e o auxílio cesta alimentação. Pelo que eu sei, gira em torno aí mais ou menos cada parcela aí de R$7.000, é isso? Vai depender do cargo. Um TB, ele pode, assim, a depender da função, o máximo que a pessoa pode receber é 3 vezes. Daí é uma regra que o SESC colocou, mas a gente está no acordo coletivo tentando tirar essa regra, e claro, como a PLR é uma negociação entre empresa e trabalhador, se você não tiver, o sindicato não tem como ter PLR, a gente está tentando ver como é que a gente avança para uma distribuição melhor para todos, até porque assim, se a Caixa é o que é graças aos trabalhadores. Então, o APLR é um reconhecimento do trabalho que nós fazemos todos os dias. Mas hoje, em média, uma pessoa recém-contratada, né, vai receber a sua primeira PLR ali de 6 meses. Gira em torno de quanto? Ela recebe 5... É que assim, vai depender do período que ela entrou na Caixa. Tudo mas uma ordem de grandeza, imaginando que ela já está pelo menos 6 meses. Vamos pegar o exemplo de um ano, que é mais fácil. Um ano, perfeito, mais fácil, um ano. Mais fácil. Então, assim, o máximo que o empregado pode receber 3 vezes a sua remuneração. Pode chegar, então, a R$9.000 quem ingressa aí. É um pouquinho mais, né? Porque esse é 3.700 o salário. Dá uma... Sim. R$10.000, um pouco mais, talvez R$10.000. Que vai ser pago em 2 parcelas, correto? De 5.000 e 5.000. Em setembro e em março. Perfeito. Então dá para ganhar aí, para quem está ingressando, né, com 1 ano de casa, já pode ganhar aí uma PLR de R$10.000, que vai ser aí quebrada, né, em 2 parcelas de 5.000 e poucos reais. Mas, além da PLR, né, quais outros atrativos aí que você pode apontar de ser um funcionário da Caixa? Você mesmo que já desde o início já falou que a Caixa é mais do que um banco, é muito bom trabalhar na Caixa, né, que você falou. E aí, o que mais que você destaca, além aí da questão da remuneração e da questão da PLR? O que tem assim, de tão bacana, de tão atrativo de se trabalhar na Caixa? Porque você vê, todo o concurso da Caixa é uma quantidade enorme de pessoas, né, que faz o concurso. O último deu mais de 1 milhão de inscritos. Por que as pessoas querem trabalhar na Caixa? O que a Caixa tem de tão atrativo assim que as pessoas procuram esse concurso? Não, eu vou voltar ao que a gente já falou. A Caixa é muito mais que um banco. É difícil, até porque eu sou apaixonada por essa empresa. Defendo ela aonde precisar, no que precisar, porque ela é um agente transformador da sociedade. Gente, pensa no que isso é importante para o nosso país. Então, essa parte, assim, de... Eu vou pegar... É que, assim, eu fico sem palavras. É que, quando a gente começa a falar da Caixa, até pela sua criação, a Caixa, ela é um banco dos sonhos. Ela foi criada para libertar... Os negros, enfim, né, quando eles eram escravos, eles depositavam na Caixa para poder comprar a sua alforria. E depois disso, a Caixa era o banco que as pessoas compravam a sua primeira casa própria. Então, assim, nós fazemos parte de sonhos de diversas pessoas.
E aí, dentro desse processo, quando você ingressa na empresa, você tem uma rede de colegas, você tem possibilidade de crescimento, você tem um plano de saúde que, modéstia à parte, é um dos melhores do país, e não é um plano assim, nossa, um plano de mercado carérrimo, mas é um plano referência. A gente tem uma previdência que a FUNCEF, que até 12% do seu salário, a Caixa aporta o mesmo valor, então que ação que você for investir, você recebe no mínimo 100% a mesma coisa. Na Caixa você recebe. Fora que essa coisa de a história da nossa empresa e a luta dos empregados, porque quando a gente fala em benefício, a gente pensa que uma empresa é boazinha, né? Não, a Caixa ela é muito boa, mas foi a organização dos trabalhadores que conquistou isso. E aí, com esse caldeirão de coisas, a gente é difícil. Você não vê empregado da Caixa infeliz. Se você perguntar para um empregado da Caixa, todo mundo gosta da empresa. É verdade. E a gente ainda fala assim, ó, pode falar mal da Caixa, contanto que seja empregado da Caixa. Outra pessoa não pode falar, não tem autoridade para isso. Tá certo. Fabi, assim, você tocou numa questão que eu acho é onde eu queria também chegar, que é a questão do crescimento profissional, né? A gente sabe que a carreira de técnico bancário é apenas a porta de entrada do banco, né? O profissional ali, ele pode desenvolver uma trajetória de muito sucesso dentro do banco, né? Vier ocupar outros cargos de supervisão, gerência, diretoria, quem sabe até de presidente, né? Já tivemos aí alguns presidentes da Caixa, né? Que são funcionários de carreira, né? Eu queria que você explicasse como é que funciona, né, todo esse processo de crescimento profissional. Existe uma universidade corporativa da Caixa, as pessoas vão precisar fazer os cursos dessa universidade corporativa, as trilhas de aprendizagem, né, para poder crescer dentro do banco. É isso? Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso. Bom, a gente tem alguns caminhos dentro da empresa para você fazer esse encarreiramento. E aí vai depender do perfil que a pessoa quer escolher, se ela quer seguir o FGTS, se ela quer seguir habitação, se ela quer seguir crédito, se ela quer seguir risco, se ela quer seguir área internacional, e agora que está em voga a área de sustentabilidade. Então, assim, tudo depende de onde a pessoa quer projetar a sua carreira. Dentro das agências, você tem alguns espaços, e aí você tem que ter algumas certificações. Aí a Ambima, você faz CPA 10, CPA 20, CEA. Para cargos da matriz, algumas dessas é recomendado que faça, porque ajuda na pontuação, e aí você tem alguns sisteminhas para se inscrever. Você, por exemplo, você tem o PSI, que é Processo Seletivo Interno. Então, você se inscreve para aquela função, você tem que ter os pré-requisitos, e aí dentro disso, a gente tem um normativo interno que fala quais são os pré-requisitos, você se inscreve e faz a concorrência. Vai ter a sua pontuação, e se ficar entre os colocados, você é chamado para uma entrevista. E aí, dentro disso, você pode ou não ser chamado para aquele cargo. Fora isso, tem outros processos que você tendo só o pré-requisito, não precisa nem de entrevista. A gestor gostou de você, ele te puxa da onde você estiver para se você tem aquela habilidade que ele está precisando, conforme o currículo que você cadastrou dentro da Caixa, ele te puxa também para essa unidade. Mas, assim, isso aí são momentos posteriores, porque a partir do momento que você ingressa na empresa, você tem que ficar um período dentro da unidade que você está. Aí, a partir disso que cai a trava, você tem essas possibilidades de encarreiramento. Perfeito. Essa questão além do encarreiramento, o banco também ele costuma trabalhar muito a questão da capacitação, a qualificação dos seus funcionários, né? Eu já ouvi falar de gente que já fez mestrado por meio, né, pós-graduações, mestrados por meio, doutorado, inclusive, por meio da própria Caixa, né? O banco costuma exatamente financiar essas pós-graduações? Negociação de acordo coletivo. Está lá no nosso acordo coletivo que a Caixa. Então, a Caixa ela investe, ela incentiva idiomas, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, inclusive fora do país. Legal. E paga 100% desses cursos? Tudo depende. Então, a depender do curso que você... Se for prioritário, pode chegar a pagar 100%.
Legal. Você, Fabi, você já acredito que você já está há 22 anos no banco, já deve ter ocupado várias funções. Fala um pouquinho dessas funções que você ocupou. Como é que foi esse seu crescimento profissional dentro do banco? Bom, hoje eu moro em Brasília, mas eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, sou de São Bernardo do Campo. Você ingressou em São Paulo quando você fez o concurso? Eu ingressei em São Bernardo, trabalhei em agência, depois eu fui para a área meio, aí eu tive algumas funções nessa área meio, eu trabalhava numa área de telemarketing dentro da Caixa, eu tinha uma equipe que fazia tanto a parte receptiva quanto a parte ativa, então eu tive uma equipe que trabalhava com disque caixa, eu tinha uma outra que fazia contato com os clientes para fazer oferta de produtos, que a gente também tinha esse tipo de serviço dentro da Caixa. Depois, eu acabei vindo para uma centralizadora aqui em Brasília, trabalhar com a parte do autoatendimento, dos sistemas, do feedback, uma parte mais retaguarda de agência, e aí depois eu fui para a área internacional da Caixa. Aí eu trabalhava na época a Caixa tinha escritórios internacionais, a gente teve 3 escritórios, a gente tinha escritório na Venezuela, nos Estados Unidos e no Japão, aí depois, por conta de um processo, a Caixa acabou depois fechando, e aí depois eu fui para o movimento sindical. Então eu passei por diversas áreas, tive diversas funções. Na área internacional, eu trabalhava com compliance, então os normativos da área internacional, eles ficavam sobre a minha responsabilidade, bem como essas questões mais legais, de processo, eu acompanhava o desenvolvimento dos produtos. Mas você chegou a morar fora do país? Você chegou a morar fora do país? Não, mas eu fui visitar. Quando a gente tinha escritório na Venezuela, eu cheguei aí lá dar uma visitada. A minha área, a gente tinha muito intercâmbio com países da África, etc., até porque a Caixa, né, alguma parte dos empregados da Caixa, inclusive, não sabem. A Caixa é uma empresa tão grande, com tanta coisa, que a gente importava conhecimento interno para outros países. A Caixa vivia fazendo... gente, eu esqueci agora a palavra. Eu vou lembrar. É tipo intercâmbio de conhecimento para vários países do mundo, principalmente países africanos, e tudo por intermédio do Ministério de Relações Exteriores. Então, assim, a gente levou muito conhecimento da Caixa para fora, questão do microcrédito, a própria parte do Minha Casa e Minha Vida, no que tangia ao controle da Caixa, nós também levamos de experiência para fora. Legal. Assim, por ser um banco muito grande, ter uma capilaridade muito grande, a gente percebe que as pessoas, né, muitas vezes iniciam, né, as suas atividades em um determinado estado, numa determinada cidade, mas acaba passando por várias outras, né? Eu percebo que isso está sendo muito comum no banco, né? Existe, de fato, essa mobilidade interna, assim, dentro da Caixa, essa requisição, as pessoas fazem processos seletivos para ir para outros estados, para outras cidades, processos seletivos internos, obviamente. Isso é muito comum dentro da Caixa? É bem comum. Inclusive, assim, não necessariamente você precisa fazer um processo seletivo interno para mudar de agência. Porque processo seletivo, ou você vai, em teoria, para você galgar funções maiores. Sim. Mas, por exemplo, um técnico bancário que está mora em Santa Catarina, não gosta mais da cidade, quer mudar para Minas. E tem um colega lá em Minas que também não quer mudar para Santa Catarina. Ele vai lá, se inscreve no Movimenta, se demete, eles trocam de lugar. Legal. Então, não necessariamente só por conta de função. Pode ser só interesse de mudar. Acontece também. Perfeito. Muitas vezes a pessoa é casada, né? A família, o marido ou a esposa consegue uma transferência, né, para uma outra instituição, né? E aí, às vezes, a pessoa, como está num banco que tem capilaridade em todo o país, ele pode também fazer essa solicitação para acompanhar, né, o trabalho da esposa ou do marido, né? Sim. Que possa estar até na iniciativa privada, né? Legal. Fabi, só queria tocar mais uma questão antes de você pedir para você deixar uma mensagem para quem vai participar do concurso. Hoje a Caixa também tem as agências virtuais, não é isso? Como é que funciona isso? Quem é que trabalha? Esse trabalho de agência virtual é feito dentro da agência ou as pessoas trabalham em home office?
Tem os dois. É ótimo. Mas, Você assim, pode explicar isso, como é que funciona, então? Uma agência virtual é uma agência normal, mas não uma agência de corredor, de rua. Ela é uma unidade dentro, normalmente, de um prédio administrativo, tem empregado com as mesmas funções que tem numa agência, mas eles gerenciam uma fila que está na internet, né? Que está num sistema nosso. Então, o empregado necessariamente precisaria estar na agência fisicamente? Não, porque como o trabalho é virtual, dá para ser feito um teletrabalho. Então, a depender da onde está essa agência virtual, o gestor consegue trabalhar com as pessoas ou online, quer dizer, online não, ou presencial ou online. É claro que em casa tem uma dificuldade, a depender do sistema que a pessoa trabalha, uma dificuldade maior. Mas, assim, a pessoa teria a possibilidade também de trabalhar no teletrabalho numa agência virtual. Hoje, não é o pessoal que está dentro de uma agência normal que faz esse atendimento. perfeito. Hoje o teletrabalho é regulamentado na Caixa. Nós assinamos uma convenção coletiva para isso. Perfeito. O técnico bancário que inicia na carreira, ele tem direito já ao teletrabalho dependendo de onde ele for atuar? E, por exemplo, numa agência virtual, por exemplo, vai ter ingresso, por exemplo, de técnicos bancários iniciantes, ou quem trabalha em agência virtual já é alguém que já passou por uma agência, digamos, presencial, que tem uma experiência e hoje trabalha com agência virtual? Não, a considerar que as pessoas que estão numa demanda, numa fila, você precisa ter agilidade, porque... Então, assim, quem está numa agência virtual são pessoas que já têm um conhecimento mais... aprofundado da carreira. Aprofundado. Então, até para você ter mais agilidade, porque a depender do horário, você tem 1.000 pessoas numa fila. Então, você precisa agilizar. Claro que não é 1.000 pessoas para uma pessoa só. É um boom, mas que se você tem um controle nesse atendimento. Então, as pessoas que estão ingressando e vão para as agências, o atendimento é presencial. Porque, eu peço desculpa, gente, cachorro aqui latindo perto, mas assim, para você conhecer o universo que é a Caixa, tem que estar numa agência. Ou tem que estar numa unidade fisicamente, porque aí você vê como é que é a interlocução em todos os lugares. Fabi, para a gente, então, aqui encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para todo mundo aí que está se preparando para esse concurso, né, que está estudando, ou que ainda não iniciou os estudos, mas que vai iniciar os estudos a partir de agora, né? Que mensagem você pode deixar para esse pessoal? Bom, gente, quem for fazer o concurso, bom, primeiro eu acho que é importante fazer, é uma oportunidade, é uma carreira sólida, com perspectivas de crescimento. É importante você estudar, porque a concorrência é grande, mas acredite primeiramente em você, que vai conseguir. Estando na Caixa, cara, essa empresa ela é demais. E eu espero ver vocês como colegas, porque a gente precisa de empregados para a Caixa para atender melhor a nossa população, para a gente ter um país cada vez melhor. Porque eu acho que é tudo muito cíclico, né? A gente tendo pessoas... atendendo bem, felizes, trabalhando felizes, a gente vai ter uma sociedade boa para todo mundo. Eu acho que, no fundo, é isso que a gente quer. Pessoas bem empregadas, com direitos, e oportunizando isso para todo mundo. Sem dúvida, Fabi. Fabi, quero agradecer aqui a sua participação nessa entrevista, por ter dedicado seu tempo aqui de vir falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Desde já fica aqui o convite de você voltar numa outra oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre o banco. Quem sabe aí, quando sair o edital, a gente faz uma live também, né? Pode fazer uma live para falar um pouco mais sobre a Caixa e tirar a dúvida dos candidatos. Tá? Fica aqui o convite desde já. Muito obrigado, tá, Fabi? Nada, eu que reforço e agradeço o convite. E estou às ordens e espero que encontrar esses futuros colegas na empresa e podem contar comigo para o que precisarem. Show de bola. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, quero que você, né, deixe aquele like nesse vídeo, caso tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos, né, esse vídeo. E também, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, clique aí, né, deixa aí, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações
sempre quando um novo vídeo for ao ar. Eu lembro também que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem pretende participar desse concurso da Caixa. Para obter mais informações, basta ligar para 21 3970 1015 ou então entrar lá no nosso site www.degraucultural.com.br, onde tem todas as informações para você. Tá? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, onde estamos sempre aí trazendo informações quentes sobre os principais concursos do momento. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!